tua palavra é luz no meu caminho, luz no meu caminho, meu Deus, tua palavra é luz no meu caminho, luz no meu caminho, meu Deus, tua palavra está. Boa noite a todos que nos acompanham, a todos que estão diante da palavra de Deus para fazer essa leitura orante da palavra. Gratidão a Deus por nos permitir ler, que significa ouvir o que Deus fala com a gente. Meditar, que nos ajuda a pensar o que esta palavra está dizendo para cada um de nós. Fazer a nossa oração, então nós falamos com Deus, agradecemos, fazemos um exame do que podemos pedir, do que podemos louvar, para em seguida ter a grande oportunidade de estarmos nos comprometendo com essa palavra. Nós vamos, durante o mês de maio, fazer um passeio por um dos livros que devem nos encantar, que é o livro dos Atos dos Apóstolos. Esse livro, escrito por Lucas, é um livro que a gente poderia, se quisesse, até separar do capítulo 1 ao 9, é bem a história daqueles primeiros apóstolos, a atuação de Pedro, de Estevão, de Felipe. E do 9 em diante seriam as viagens, a ação de Paulo. Então é um livro que tem muito, mas muito para nos ensinar e nos fazer perceber como Deus nos quer no caminho do seu projeto. Deus tem um projeto para a nossa vida. Nenhum de nós passa por essa vida sem que Deus nos dê a possibilidade de participar desse projeto do amor de Deus. E o livro de Atos vai nos mostrando a coragem, a força desses primeiros cristãos para nos dizer: não existe nada que possa impedir um coração que se entregou realmente a servir a Deus. Então, nós vamos começar no mês de maio o livro de Atos. E bem a propósito, porque nós vamos ter duas celebrações em maio que são muito importantes na nossa fé. Uma, que é dia 13 de maio, que nós vamos estar celebrando a ascensão de Jesus. A outra, 23 de maio, que é Pentecostes. É claro que, por ser o início da igreja, por ter toda uma caminhada, foi dedicado o mês de maio à mãe, a Maria Nossa Senhora. Então, só coisas muito boas durante esse mês para a gente refletir, para a gente meditar. Hoje, nós vamos começar com o capítulo 1 de Atos, escrito por Lucas, o livro de Atos, né? O capítulo 1, versículos de 8 a 14. Por que eu comecei no 8? Porque tem uma introdução que você depois, sozinho, vai reler o texto e daí leia desde o 1, tá bom? Então, vamos fazer a leitura do capítulo 1, versículos 8 a
14. Mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. E quando dizia isto, vendo-o eles, ele foi elevado às alturas, e uma nuvem o recebeu, ocultando-o aos olhos deles. Estando ainda com os olhos fitos no céu, enquanto Jesus subia, eis que junto deles se puseram 2 varões, vestidos de branco, os quais lhe disseram: varões galileus, por que estáis olhando para o céu? Este Jesus, que dentre vós foi recebido em cima do céu, há de vir assim como para o céu e como o viste ir. Então voltaram para Jerusalém, do monte chamado das Oliveiras, o qual está pertinho de Jerusalém, à distância do caminho de um sábado. E entrando, subiram ao cenáculo, onde habitavam Pedro, Tiago, João, André, Felipe, Tomé, Bartolomeu, Mateus, Tiago, filho de Alfeu, Simão e o zelador Judas de Tiago. Todos eles perseveravam unanimemente em oração, súplicas, com as mulheres e com Maria, mãe de Jesus, e com todos os seus irmãos, todos aqueles que acompanhavam. Essa é a leitura. Vamos fazer agora um momento de meditação. O que esse texto quis nos ensinar, o que nós temos que guardar no nosso coração para a nossa missão. Porque todo o livro de Atos, o próprio nome já fala, gira em torno das atitudes, das ações. E hoje somos nós os continuadores dessas atitudes, destes atos corajosos dos nossos primeiros irmãos na construção do reino de Deus e da igreja cristã. Começando no 8. Recebereis o Espírito Santo, que há de vir. Nós sabemos, no capítulo 2, nós vamos ter o dia de Pentecostes, que nós vamos ter uma meditação especial no nosso próximo encontro, no nosso próximo momento bíblico. É o Pentecostes, a vinda do Espírito Santo. Mas ele vai explicar muito bem que é com a força desse Espírito Santo que eles vão começar a ação. Vem já para nós uma primeira orientação. Nenhum trabalho, nenhum compromisso, nenhuma atividade nossa pode ser o que eu acho, mas o que o Espírito Santo falaria e faria naquela situação. Era assim que Jesus fazia e nos ensinou. É assim que nós temos que aprender. Todo trabalho tem que ser
precedido de uma oração pedindo a presença do Espírito Santo, que vai nos dando todo o conhecimento, discernimento e a sabedoria para a ação. E também tem um outro aspecto interessante nesse primeiro versículo que nós estamos vendo hoje. Vai ter que levar para Jerusalém, para Samaria e até os confins da terra. Por que que Jesus insiste nesse confins da terra? Porque, a princípio, aqueles primeiros apóstolos, que eram judeus, acreditavam que o Messias era única, exclusivamente, patrimônio dos judeus. E não, é até os confins, é para todos os povos, para todas as pessoas, para todas as nações. É esse o versículo 8. Preparar-se com o Espírito Santo. No versículo 9, quando Jesus dizia isso, ele foi elevado às alturas. Então, Jesus está explicando qual seria o caminho a ser seguido quando, de repente, ele começa a ser elevado às alturas. Uma nuvem o encobre. O que que significa essa nuvem? A nuvem, ela é sempre uma presença muito forte de Deus. Quando a gente lembra Jesus que leva os apóstolos, naquele dia que vem Moisés, Elias, os apóstolos, estão conversando no monte, quando de repente uma nuvem, é a presença de Deus. Essa nuvem representa a presença do Pai, que está levando Jesus, está dando a ele toda a glória. Lembra que Jesus é Deus, mas ele é divino e humano. E vai ficar com o Pai, à direita do Pai, guardando o nosso lugar, o lugar do homem, à direita de Deus. E à direita de Deus, Jesus intercede por nós, bem nos ouvidos do Pai. E nós vamos interceder, vamos ajudar, vamos estar a serviço desse trabalho do reino de Deus, para que outras pessoas possam conhecer esse amor infinito de Jesus, que, como homem, entregou-se à morte e ressuscitou como Deus para nos garantir a vida. Então, essa cena é para dizer, é para lá que nós vamos. Ele foi reservar o nosso lugar. Aí eles estavam olhando, vocês imaginam, de repente, Jesus começar a sumir, começar a subir. Eles ficaram parados, admirados, olhando para o céu. Quando 2 anjos aparecem e diz: por que vocês estão olhando para cima? Não é para cima que vocês têm que olhar. Pode baixar o olho agora para a sua missão, para o mundo. Deixe de olhar para cima. Agora, vocês vão ser continuadores da missão de Jesus. Para isso virá o Espírito Santo. Tanto que ele manda que eles fiquem em oração até que o Espírito Santo venha. Outra grande lição para nós. É importante olhar para o céu. É importante a nossa oração
para cima, mas a nossa oração tem que olhar em volta, tem que estar ligada no mundo em que a gente vive, porque somos nós que temos que continuar a missão desses apóstolos. E estes apóstolos, e que não estavam só os 12, estavam os 12, estava Nossa Senhora Mãe de Jesus, estavam as mulheres, tinha muita gente ali, tinha muitos que acompanhavam o grupo. Imediatamente, eles vão voltar para Jerusalém. Olha a volta deles, onde eles vão. Então, eles vão para Jerusalém e vão até o cenáculo, um lugar onde habitavam, quer dizer, ficavam os apóstolos, ficava o grupo. E lá eles vão ficar em oração, em obediência a Deus, aguardando o momento de sair para a ação. E esse livro do Atos dos Apóstolos vai nos fazer ver, será que a gente teria a coragem desses primeiros cristãos? Eles continuam judeus, eles continuam indo no templo, porque Jesus não veio revogar a lei, não veio mudar a religião, veio modificar o modo como eles estavam vendo. Será que nossa sociedade hoje, nós também não estamos precisando, em oração, olhar bem como nós estamos vivendo a fé cristã? Será que também nós não nos questionamos de coisas que a gente está vendo, que vão sendo colocadas na nossa vida e a gente vai aceitando como dose homeopática? Eu vou dar um exemplo. Quando começou a história da legalização do aborto, e que houve uma reação, claro, da igreja, houve uma reação dos cristãos, eles começaram as doses homeopáticas. Então começou. Não é que vai permitir o aborto, porque abortar é matar, é uma vida. Não é isso. É uma questão, se a pessoa for estrupada. Já pensou? Então, nesse caso, então pode. Então, é uma brecha para a gente ir aceitando devagarzinho. A mulher é dona do corpo dela. Ela tem o direito de querer ou não. É verdade, né? Então, a gente fala, a pessoa tem direito, né? É outra dosezinha homeopática. Daqui a pouco está sendo legalizada a morte de um inocente, a morte de uma criança que não pediu para nascer e nem pediu para ser feita. E nós cristãos, às vezes, vamos também aceitando essa homeopatia que vai mudando o nosso modo de ver e mudando a palavra de Deus. Abortar é matar. Não tem justificativa. Inclusive, a própria televisão já fala, foi estuprada, vai direto para o hospital, eles lá já fazem a lavagem, não acontece nada. Não sei se são muitos estupros que levam à gravidez. Então, vamos pensar. E assim a gente poderia refletir um monte de coisas. Um monte de coisas que vão entrando devagarzinho
e vão nos deixando distantes da palavra de Deus. O livro de Atos vai nos fazer pensar, é preciso o Espírito Santo, porque é preciso coragem, força, sabedoria para ser verdadeiramente cristão e se pôr a trabalho desse reino, que é um reino de amor, de verdade, justiça, fraternidade, solidariedade, perdão. Esse texto que refletimos, dá para fazer até exame de consciência, nos ajuda agora a fazer a nossa oração, que é o terceiro passo da leitura orante. Primeira oração. Pai, derrama o teu Espírito no nosso coração. Que realmente ele faça morada em nós. E que a gente dê ouvidos para esse Espírito, para ser verdadeiramente vossos filhos, vossas filhas. Em segundo lugar, Pai, a nossa gratidão pelo Senhor nos dar o Espírito Santo. E a gente pedir perdão pelas nossas fraquezas, que muitas vezes a gente se esquece um pouquinho de ser verdadeiramente cristão. Se põe de joelho e cá estamos nós, diante do Senhor, diante da sua palavra. Perdoa-nos, Pai, em nome de Jesus, nosso Senhor, nosso Salvador, nosso Mestre. Agora o quarto passo é o nosso compromisso. O texto fala claramente, olhar para o céu, ficar admirado e não olhar em volta não é ser cristão. Vamos para a ação. Vamos procurar que compromisso ele pede para cada um de nós. Terminando, a gente sempre deixa a sugestão da semana. Faça esses passos, pega o texto, vai pedacinho por pedacinho, lê o texto. Isso vai levar uns 10 minutos, mas você vai se habituar a estar conversando com Deus e ouvindo Deus. Muito obrigada pela atenção de vocês que rezaram esse momento com a gente. E até a semana que vem, se Deus quiser. Tua palavra é luz no meu caminho, luz no meu caminho, meu Deus. Tua palavra é luz no meu caminho, luz no meu caminho, meu Deus. Tua palavra tua palavra está nas ondas do mar, tua palavra está no sol a brilhar. Tua palavra está no pensamento, no sentimento. Tua palavra está no pensamento, no sentimento. Tua palavra é luz no meu caminho, luz no meu caminho, meu Deus. Tua palavra é luz no meu caminho, luz no meu caminho, meu Deus. Tua palavra